Olá pessoal, que privilégio estar aqui com você para darmos continuidade ao nosso tema, o desafio dos jovens na pós-modernidade. E hoje a gente vai falar sobre não discuto religião. Talvez você já tenha ouvido isso muito e em certo nível você até concorde com essa afirmação. Mas vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós. Vamos lá. Existe uma crise muito grande no movimento de evangelismo dentro de muitas igrejas. Receio de muitas pessoas de ser taxado como ridículo, né, quando vai expressar ali a sua fé, de incomodar e até mesmo de não crer no poder do evangelho para mudar as pessoas. Muitas pessoas até mesmo não creem que aquela palavra vai de fato transformar a situação que aquela pessoa está vivendo. Por que não discutimos nossa fé com a mesma liberdade, facilidade e alegria que conversamos sobre futebol, filmes e tantas outras coisas? Você já parou para refletir sobre isso? O que está acontecendo, de fato, com muitas pessoas nas igrejas hoje que não têm compartilhado da sua fé? Se você se sente assim, se você sente essa dificuldade para compartilhar a sua fé, para compartilhar sobre o Evangelho, eu te pergunto o que tem faltado para você? O que você tem sentido falta? Estamos vivendo em uma sociedade onde não há padrão oficial e aprovado de crença ou conduta. Não há absolutos e não há certo e errado. Cada um faz a escolha que quiser, em qualquer área de sua vida e não interessa a mais ninguém. Portanto, se não há absolutos, por que testemunhar? É uma boa pergunta, né? Se cada um tem a sua vida e se cada um tem a sua forma de olhar para a vida, né, sua perspectiva, e isso não interessa a mais ninguém, e eu te pergunto, então, por que você vai compartilhar com essa pessoa a sua perspectiva, a sua crença, a sua fé? E quando a gente olha para o mundo e enxerga essa corrente de filosofia, de pensamento, e a gente é confrontado por ela, realmente isso pode causar em você um certo desconforto de, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo, compartilhar com alguém a sua fé. Porque você sabe que essa é a cosmovisão corrente, presente, né, no mundo, na sociedade que você vive. Mas eu quero ler com você um texto que está em João 14, versículo 6, que Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu quero te perguntar, o que levou Jesus a dizer isso? Nós só temos 3 opções aqui. Os pregadores gostam muito de citar essa visão sobre Jesus, e eu acho ela muito interessante, porque nós só temos 3 opções. Ou Jesus estava mentindo, ao dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou ele estava mentindo, porque existem outros caminhos que levam a Deus, existem vários caminhos, né? Você tem, no Brasil, você tem o catolicismo, o espiritismo, você tem os protestantes, aí você tem hinduísmo e assim por diante, islamismo e judaísmo, e aí todo mundo fala de Deus, né? E se todo mundo leva a Deus, então você não encontra Jesus, por exemplo, no islamismo, né? Você não encontra o Cristo do católico, o Cristo do católico você não vai encontrar no judaísmo. E aí? Será que esse Jesus estava mentindo, então, quando ele disse que ele era o único caminho que levava a Deus? Será que as outras pessoas estão chegando a Deus sem Jesus? E nós temos uma segunda opção, então. Se Jesus não estava mentindo, Jesus poderia ser, então, um lunático, alguém louco, né, que afirmava ser o único caminho, ser a verdade. Pensa nessa afirmação. Jesus dizer, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Agora, imagine você nesse lugar declarando isso. Se você não é Deus, se você não é a vida, se você não é a verdade, você é um maluco. Você é um lunático para afirmar uma coisa dessa. Essa mensagem, essa frase é muito forte. É muito forte. Se você for ao Espiritismo, por exemplo, eles até recebem a mensagem de Jesus, mas não em sua integridade. Eles não recebem Jesus como sendo esse Deus, essa vida em si mesmo. Eles não recebem Jesus como sendo aquele
que é o perdoador dos pecados, aquele que se entregou como sendo a vida no lugar de pessoas que estavam distantes de Deus, para que essas pessoas chegassem a Deus através do seu sacrifício. Então a mensagem de Jesus, ela não é aceita no Espiritismo em sua integralidade. Não é verdade? Então, não tem como você achar que todo caminho leva a Deus se o que Jesus está dizendo é verdade. Você só tem essas três opções. Ou Jesus estava mentindo, ou Jesus era louco, ou Jesus estava de fato falando sobre quem ele é. Ele estava falando sobre a verdade absoluta de que ele era a vida, de que ele é a vida, e de que ninguém leva até Deus sem ele. Não há religião. Uma religião que não tem Jesus como centro não leva até Deus. E isso confronta plenamente essa visão de mundo que está em todo lugar, que está no seu trabalho, nas faculdades, nas escolas, de que cada um tem a sua perspectiva, cada um pode olhar para a vida de uma forma diferente. Né? E então você tem que respeitar e você compartilhar a sua forma como sendo a única forma válida, isso é uma afronta à outra pessoa. E talvez você se sinta constrangido por essa visão. Mas a palavra de Deus, ela vai totalmente em confronto a isso. Nós temos estudado com nossos pastores, eu não sei se vocês têm acompanhado, uma série no Comece Bem sobre os heróis da fé. A gente tem estudado isso todos os dias durante essa semana. Esses homens que são relatados ali no livro de Hebreus mostraram compromisso e coerência com suas crenças, não abrindo mão delas, mesmo diante da morte. Quando a gente estuda lá com os pastores, a gente lê o texto lá de Hebreus, a gente vê que aqueles homens que são citados ali, né, Sansão, Abraão, Moisés, eles são citados como pessoas que foram as últimas consequências por causa do que eles criam. Eles foram até o ponto de Abraão, de levar o seu filho para oferecer a Deus. Né? Moisés enfrentou o faraó, sem temer a morte. Sansão enfrentou os filisteus, as últimas consequências, até morrer. Porque o que ele cria era mais importante do que sua própria vida. E as pessoas hoje estão vulneráveis, inseguras, sem perspectiva, com os relacionamentos esfacelados, se sentem rejeitadas e desamparadas. Por qual motivo nós, conhecendo o Evangelho, não temos sido a resposta para essas pessoas? Você já parou para pensar sobre isso? Por qual motivo você, conhecendo o Evangelho, sabendo da verdade, você não tem sido resposta para essas pessoas? Como aqueles homens que foram as últimas consequências por compromisso com a sua fé. E a resposta que eu tenho para você é o novo nascimento e a perseverança na fé e na doutrina dos apóstolos. O que tem acontecido com muitas pessoas é que elas não tiveram, de fato, um novo nascimento, não testemunharam da nova vida em Cristo e elas não têm algo para compartilhar a respeito disso. E elas até estão na igreja, frequentam os cultos, participam, né? Talvez estejam até acompanhando aí a série sobre heróis da fé e gostando muito, mas no momento de compartilhar para as pessoas quem é Deus, sobre essa vida com Deus, essa pessoa não tem as condições necessárias. E talvez se essa pessoa ela teve ali um encontro com Deus de fato, ela nasceu de novo, ela foi vivificada pelo Espírito de Deus, mas ela não consegue perseverar na fé, ela também tem sérios problemas para testemunhar do Evangelho. Porque ela conhece, ela até conheceu ali a verdade libertadora de Cristo, mas ela não tem permanecido nessa verdade para testemunhar para as outras pessoas. E ela não tem permanecido num ponto muito importante, que é na doutrina que foi passada a nós através dos apóstolos, através dos discípulos. Porque a palavra que eu quero focar com você hoje aqui é discipulado. E nós estamos aqui por causa de discípulos que andaram com Jesus e discipularam outras pessoas, para que nós pudéssemos conhecer essa verdade que foi espalhada ao mundo.
Então, um ponto que eu quero abordar aqui é compromisso com a vontade do Pai. Não há como testemunhar se você não conhece a vontade de Deus e nem o próprio Deus. Jesus testemunhava que era de Deus, porque ele fazia a vontade do Pai. Olha que interessante isso. O próprio Jesus, quando ele testemunhava a respeito de ser de Deus, quando ele ia diante dos fariseus, de alguma pessoa ali para poder falar sobre a mensagem que ele tinha, ele dizia que o testemunho de que ele de fato era alguém de Deus, de que ele de fato estava levando a mensagem, era porque ele obedecia à vontade de Deus. Essa era a prova de que Jesus vinha de Deus, porque ele era obediente. Isso é maravilhoso. A gente vê Jesus levantando o seu testemunho dessa maneira. Esse é um exemplo para nós de como nós devemos testemunhar de Deus através da obediência à vontade dele. Mateus 28:19, Jesus declara: Ide e fazei discípulos. Esse versículo é muito conhecido, né? Portanto, essa é uma vontade expressa de Deus para seus filhos. Você tem dúvidas sobre isso? De que essa é uma vontade expressa de Deus, clara na palavra de Deus. Tem muitos pontos que a gente pode ler e ficar, às vezes, com alguma dúvida e precisar de um apoio teológico, de outros textos, né, para embasar, mas esse ponto aqui é um ponto muito claro na palavra de Deus. Jesus, ele declara: ide e fazei discípulos. Não há dúvida sobre isso, de que essa é a vontade de Deus para mim e para você, de que nós possamos ir ao mundo, ir às pessoas e anunciar quem é Jesus, quem é Deus. Não fazer discípulos é ignorar essa vontade. Então, o chamado de Deus para nós, para fazer discípulos, é algo que nós temos que colocar como central na nossa vida, porque quando nós ignoramos isso, nós estamos indo expressamente contra a vontade de Deus para nós, como seus filhos, como chamados. Discipulado é a chave para o crescimento da igreja. Discipulado dá trabalho, né? É um trabalho, com certeza, constante. O discipulado passa por construir relacionamento. Mas eu quero dizer que uma igreja sem discipulado é uma igreja apática à comunidade a qual pertence. E é uma igreja também que ignora a vontade de Deus. 1 Coríntios 9,16, Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Você percebe claramente aqui nessa fala de Paulo que pregar o evangelho era uma questão central na sua fé. Ele não conseguia ver uma forma de exercer sua fé sem pregar o evangelho. Paulo não conseguia enxergar uma maneira de viver a vida cristã sem pregar o evangelho. Por isso que ele chega a esse ponto de declarar: ai de mim se não pregar o evangelho. Como está lá em 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 16. E eu quero seguir adiante com você, fazendo uma análise sobre Paulo. Como saber se a missão dada por Deus é central na nossa fé, como era na vida de Paulo? Você tem como saber disso? Tudo na vida de Paulo tinha como objetivo a pregação do Evangelho e a manifestação de Cristo ao mundo. Seu trabalho, suas viagens, seus relacionamentos, tudo servia para o propósito de testemunhar a respeito de Jesus. Tem sido assim na sua vida também? Tudo na sua vida tem caminhado nesse sentido de ser uma ponte, de ser um caminho para pregar o Evangelho, para testemunhar sobre Jesus? Assim como tudo o que Moisés fez se tornou foi para cumprir o propósito de Deus em sua vida, de libertar o povo do Egito, assim Paulo manteve seu foco em fazer discípulos e testemunhar de Cristo. Quando a gente vê ali a história de Moisés, você vê que todo o processo que Moisés passou no deserto, todo o tempo que ele esteve ali defendendo o seu povo, a gente vê que tudo isso era a forma dele cumprir aquilo que Deus deu para ele, a missão que Deus deu para ele, que era de tirar o povo do Egito e conduzir o povo até a terra prometida. E Paulo entende isso na vida cristã plenamente. Ele entende que não dá para fazer outra coisa ou ser outra coisa que não leve ele a cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer, que é pregar o Evangelho. Mas, diferente de Moisés, a missão dada a Paulo também foi dada a nós. E esse é um ponto muito importante. Cada um deve expressar e testemunhar Cristo em sua vida com o objetivo de fazer discípulos. Então, preste bem atenção nisso.
Aquilo que foi dado a Paulo não é diferente do que foi dado a você. Talvez existem maneiras diferentes de expressar isso, de expressar esse chamado. Mas eu tenho certeza, e você vai compreender isso também, de que não é diferente. Não importa a sua profissão, o que importa é se você glorifica a Deus através da sua profissão. Paulo diz que fazia tendas com o objetivo de não ser pesado aos irmãos, a fim de que isso não atrapalhasse seu testemunho sobre Cristo. Então, você pode ver que a visão de Paulo, né, a gente falou sobre cosmovisão, como que Paulo enxergava o mundo, ele enxergava tudo a partir dessa missão, a partir de Cristo, de testemunhar sobre Cristo, que havia o chamado, e também a partir da sua missão, da missão que foi dada a ele. Então, quando ele falava do seu trabalho, quando ele estava ali pensando sobre o seu trabalho, ele trazia como o foco o fato de que aquilo não poderia atrapalhar o seu propósito de pregar o evangelho. Olha que interessante isso. Ele declara isso. Ele declara que ele estava ali fazendo tendas, né, com o objetivo de não ser pesado aos irmãos. Por que ele não queria ser pesado aos irmãos? Porque ele sabia que isso poderia, de alguma forma, atrapalhar o seu testemunho sobre Cristo. Até que ponto a missão de fazer discípulos e testemunhar sobre Cristo está clara para você? Ao ponto de abrir mão de um relacionamento? De um trabalho? Será que você faria isso por causa da missão que te foi dada? De um status, talvez você tenha uma posição importante em algum meio, alguma sociedade, e de repente você se vê ali numa situação onde que, para permanecer fiel à sua missão, ao propósito que Deus te deu, de pregar o Evangelho, de testemunhar sobre Cristo, sobre o que Deus fez na sua vida, você vai ter que abrir mão desse status. E você está disposto, de fato, a abrir mão disso? Em qual lugar na sua vida está a missão que te foi dada? De que forma você tem se esforçado para cumpri-la? Porque essa missão, quando a gente pensa em uma missão, a gente não pensa em algo que a gente fica passivo, que a gente olha de forma passiva. Mas a missão é algo que a gente participa, é algo ativo. Então, se você recebeu uma missão, como você tem exercido essa missão? Como tem sido para você o seu trabalho nessa missão? Porque é de fato um trabalho. E eu quero concluir com você falando que no Evangelho não há relativos. Ou Cristo é sua verdade, ou ele não é. A gente viu isso claramente nas declarações que Jesus dá no livro de João, no Evangelho de João. Se o que os seus amigos e conhecidos dizem contrariam a Bíblia, ou eles estão errados, ou você não crê de fato no Evangelho e está enganando a si mesmo. Se o que as pessoas perto de você dizem é contrário ao que a Bíblia diz, e você não consegue discordar dessas pessoas, você se vê impossibilitado de discordar dessas pessoas, talvez você esteja se enganando sobre o fato de crer no Evangelho. Porque crer no Evangelho inclui mudar a sua visão e o seu posicionamento diante do mundo, diante das pessoas. Você precisa estar disposto a confrontar as pessoas quando for preciso, pois só assim você poderá confortá-las também quando for preciso. Não adianta você querer trazer algum conforto, algum alívio, ajudar alguém numa situação de dificuldade, sem que você, de alguma forma, possa demonstrar para ela por que você está fazendo isso de fato. Sem que você possa demonstrar para ela o chamado de Deus na sua vida. Você precisa ter provado de Deus, o segundo ponto é que você precisa ter provado de Deus antes de querer testemunhar sobre quem Ele é. Isso é muito importante. Não adianta você querer falar de um Deus que você não conhece. Não adianta você querer discipular alguém num caminho que você não conhece. Fazer discípulos e caminhar com alguém no caminho. Se você não está nesse caminho, não há como levar pessoas a esse caminho. Isso está claro para você? Se você não teve, de fato, um encontro real com Cristo,
se você não sente a vida de Deus em você, se o Espírito de Deus não é aquele que te guia, não é aquele que te ensina, se você não é dependente do Espírito de Deus para as suas decisões, se você não medita na vontade de Deus, na vontade do Pai, para caminhar, para seguir a sua vida, talvez você não esteja nesse caminho. Ou talvez você tenha tido esse encontro, mas você não permaneceu nesse caminho. E aí eu quero dizer para você que numa situação assim é impossível que você seja a ponte de Deus para levar as pessoas até Cristo. É impossível que você seja discipulador e que você cumpra esse chamado, essa missão que foi dada. Porque essa missão pressupõe discípulos. Essa missão foi dada aos discípulos. Essa missão não foi dada a pessoas que não conhecem Jesus. Então, você cumpre essa missão a partir de se tornar um discípulo, a partir de conhecer Jesus, de ter uma vida com Cristo, de conhecer a palavra dele. Quantas pessoas que estão na igreja há décadas e nunca leram a Bíblia inteira. Pessoas que estão em todos os cultos, mas quando saem da igreja, elas não sabem o que é de fato uma vida de oração, não sabem o que é de fato obedecer, seguir Jesus. E aí eu quero te lembrar sobre aquilo que Jesus disse. O testemunho dele era verdadeiro, não porque ele fazia milagres. Ele podia argumentar isso. Está vendo os milagres que eu faço? É por isso que o meu testemunho é verdadeiro. A palavra já dizia que o Messias faria milagres. Mas Jesus, quando vai argumentar sobre a veracidade do que ele falava, ele dizia, o que eu falo é verdade porque eu obedeço à vontade de Deus. Porque eu faço a vontade de Deus. É por isso que vocês têm que crer no que eu estou falando, porque eu sou obediente. E isso é muito maravilhoso. Você precisa, em terceiro lugar, você precisa colocar a missão que foi dada como prioridade. Todo o resto deve caminhar de acordo com essa premissa. A profissão que você escolheu ou irá escolher não pode ser mais importante do que o seu chamado em Cristo. Desista dela se ela te atrapalhar no testemunho da fé. Isso eu falo com muito temor no meu coração, mas eu digo a você com firmeza também. Se você, aí jovem, escolheu alguma profissão, mas você sabe que essa profissão vai te atrapalhar de servir a Deus em algum momento, de testemunhar sobre Cristo, se isso de alguma forma vai te atrapalhar, ou se você já está em alguma profissão e você percebe que nessa profissão que você está, você não consegue testemunhar, você tem dificuldades para falar sobre quem Deus é e o que Deus fez na sua vida, se isso te impede, se essa profissão de fato é um impedimento, você precisa repensar esse seu trabalho. Se o seu trabalho, de alguma forma, testemunha para as pessoas algo contrário à sua fé, você tem que repensar o seu trabalho. Porque a gente não vive de pão, a gente vive da palavra de Deus que nos é dada. A verdadeira vida, ela é dada para nós não quando a gente se assenta à mesa e se alimenta de comida, mas é quando a gente se assenta à mesa e se alimenta da palavra de Deus. É aí que a vida flui de nós de fato. Então não dependa de nada no mundo para ter vida, dependa somente de Jesus, porque Ele é a vida, Ele é o caminho. E sem Ele, ninguém chega a Deus, e não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E por último, a igreja cristã moderna deve voltar a colocar o discipulado no centro, como Paulo colocava, e produzir crentes que tenham uma experiência diária com Deus e sua palavra. Caso contrário, não haverá disposição nos corações para o evangelismo, e nem mesmo conteúdo para isso. Então, esse tema que a gente está falando aqui, eu tenho certeza que fala com você, jovem, mas esse tema é para toda a igreja. A nossa igreja, e a igreja cristã brasileira, a igreja cristã no mundo, se ela não entender o que é o discipulado e como exercer o discipulado, se nós, cristãos, se nós não tivermos consciência, porque muitas vezes a gente espera isso de uma diretriz vinda do presbitério, a gente espera isso através de um comunicado, de uma apostila, de um curso na igreja.
E eu quero dizer para você que não existiam apostilas na igreja de Atos. Não existiam cursos ali que incentivassem os crentes a testemunhar. Mas era a sua experiência com Deus. O primeiro grande testemunho que a igreja dá é quando ela se reúne num lugar que Jesus tinha mandado, e ali ela recebe o poder de Deus para testemunhar. E diante das pessoas, eles testemunham, né? Todo mundo conhece ali aquela passagem em Atos, e as pessoas perguntam o que nós podemos fazer para receber isso também. Perguntam, e Pedro responde com uma palavra, né, que leva 3.000 à conversão. E é assim que a igreja vive discipulado, é através da experiência com Deus, através do caminhar com Deus, é através de nascer de novo. Então, se você nasceu de novo, você tem algo para contar, você tem algo para testemunhar. Se Deus fez algo na sua vida, você tem algo para testemunhar. E essa cosmovisão que está aí fora, de que cada um tem sua verdade, que não existe uma verdade absoluta, você deve rejeitá-la. Você não deve se acanhar por isso. Você deve, pelo contrário, de forma ousada, testemunhar do que Deus fez na sua vida. Você deve perseverar nessa verdade e não esmorecer. Porque eu tenho certeza que se você teve na sua vida a experiência do novo nascimento, em algum momento você testemunhou disso fortemente. E a gente até fala, né, do primeiro amor, porque a pessoa fica o tempo todo falando daquilo que Deus faz quando ela converte, mas não deveria existir esse entre nós, esse sentimento de primeiro amor. Na verdade, quando a gente encontra isso lá em Apocalipse, né, é Cristo chamando a atenção da igreja, porque ela tinha abandonado, não falando que ela deveria ter outras fases agora de amor com Deus. Não. Existe apenas um amor. Ali ficou descrito como primeiro, porque eles já tinham abandonado esse amor por Deus, de testemunhar, de falar sobre quem Jesus é. Só existe um amor que nós devemos ter. E a gente deve perseverar nesse amor. É esse que era o chamado de Deus para aquela igreja ali, em Apocalipse. Que a gente persevere nesse amor de Deus. Então eu quero dizer para você que se nós, cada crente e as igrejas não entenderem isso, né, de que nós temos que discipular, se você não tem testemunhado e não tem discipulado alguém, se você não tem caminhado com alguém que ainda não conhece Jesus, para que essa pessoa conheça, você tem contribuído para que Deus não seja conhecido, né? E talvez eu nem te culpo, porque talvez você nem conheça Deus de fato. Porque se você não sente o desejo de fazer isso, há uma grande chance de que você nem conheça a Deus. Se você não consegue testemunhar sobre o que Deus faz, sobre quem Deus é, talvez você nem conheça a Deus. Talvez você está na igreja há muitos anos, mas você nunca leu a palavra de Deus. Você só ouve aquele que é pregado nos púlpitos. E você conhece apenas os textos que já foram pregados, um texto ou outro que você lê ali, talvez você tenha uma caixinha de promessas e leia de vez em quando, mas você nunca se interessou em ler a Bíblia e conhecer o que acontece em Gênesis até Apocalipse. E entender quando aquele livro foi escrito, por que ele foi escrito, qual o propósito daquele livro. O livro de Abacuque, em que tempo ele foi escrito? Você saberia me dizer em qual reinado de Israel ele foi escrito? Por que ele foi escrito? Para quem ele foi escrito? E qual a mensagem de Deus que está naquele livro? Você já leu esse livro? Talvez você não testemunhe porque você não conhece. E não tem mesmo o que falar. Você não tem palavras para falar porque você não conhece esse Deus. Você não sabe o que Deus fez na história de Israel. Você não sabe o que Deus fez na Grécia Antiga. Você não sabe o que Deus fez na Judéia. E aí, como você vai falar sobre o que Deus vai fazer na sua vida, está fazendo na sua vida hoje? Né? Se você não o conhece através da sua palavra e se você, de fato, não nasceu de novo. Então, é necessário que você tenha esse encontro com Deus, que você nasça de novo. E, a partir desse novo nascimento, você comece a testemunhar. E, a partir desse testemunho, você comece a discipular. E é aí que a igreja se torna viva, pujante, começa a impactar a sua sociedade. Uma igreja que está numa comunidade que não pratica discipulado é uma igreja apática, que não conhece os caminhos e a vontade de Deus. Então eu quero deixar para você essa palavra, você jovem, que você possa fazer essa reflexão.
que você possa ver na sua vida, fazer uma análise na sua vida sobre como você tem caminhado. Que você possa fazer uma análise na sua vida se o seu caminho tem expressado quem Jesus é de fato para as pessoas. Se o seu caminho tem mostrado para as pessoas a verdade. A verdade. Porque só existe uma, e é Jesus. Não há outra. E se você tem dificuldades para testemunhar, para discipular alguém, eu quero que você reflita se essa dificuldade ela está porque você não perseverou naquilo que você conheceu, na verdade que você conheceu, ou se isso é porque você, na verdade, nem conhece a Deus de fato. Você não sabe o que está escrito na Bíblia direito, você só sabe aquilo que ouve as pessoas falarem, os textos que as pessoas falam na igreja. Se você ouve muito sobre oração e até participa de oração na igreja, mas você não tem esse costume de fazer isso em sua casa. Se você realmente teve encontro com Deus. E eu quero que você reflita sobre isso, porque nós vivemos tempos de calamidade na terra, tempos de pandemia. E por mais que as coisas pareçam bagunçadas, fora de ordem, eu quero te dizer que Deus está no controle de tudo. E que Ele continua te chamando para que você tenha um encontro com Ele, para que você nasça de novo. Você tenha uma vida com Deus, de fato. E a partir dessa vida com Deus, você possa testemunhar quem Ele é. Que o Senhor te abençoe. Eu gostaria de convidar você para fazer uma oração nesse momento, que você possa curvar sua cabeça. Senhor, eu quero pedir ao Senhor por essas pessoas que estão aqui comigo esse dia, ouvindo essa palavra que fala tanto comigo, Senhor, sobre o que de fato é a vida cristã. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, quando nós olhamos para os heróis da fé, o que eles expressavam acerca do Senhor é maravilhoso. E muitas vezes nós não encontramos isso em nós. E nós começamos a concordar com a vida apática, a verdade, e aceitar que qualquer mensagem é válida, que cada um vive a sua vida. Mas eu quero, primeiramente, pedir perdão ao Senhor por mim e por meus irmãos, que nós possamos reconhecer, Senhor, que o chamado do Senhor, ele é claro, ele é determinante para nós, porque se nós não vivemos esse id, se nós não vivemos esse fazer discípulos, Senhor, nós não vivemos o Evangelho, porque o Evangelho parte dessa verdade. E se nós somos discípulos, isso necessariamente tem que desaguar em fazer discípulos. E o que muitas vezes acontece conosco é que nós não somos discípulos, que nós não fomos discipulados, e nós não conhecemos de fato quem o Senhor é, e daí nós não temos o que falar sobre o Senhor. Por isso que nós aceitamos as verdades do mundo, nós aceitamos as coisas do mundo como se fossem verdade. Eu te peço perdão, te peço que o Senhor traga arrependimento aos nossos corações e que aquele que está aqui me acompanhando, que o Senhor fale ao coração dele também, se isso tem acontecido em sua vida, que ele possa se arrepender e pedir ao Senhor, a Deus, que ele tenha um encontro real com o Senhor. E se de fato ele já encontrou com o Senhor algum dia, ele sabe disso, Deus, que ele não esmoreça, que ele retorne, Senhor, que ele, como aquela igreja que foi chamada a voltar ao primeiro amor, que ele também volte. Porque o amor que o Senhor nos chamou para ter pelo Senhor é um só. É o amor de proclamar a sua verdade eterna. E é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.